No dia 8 de abril, segunda-feira, nós vamos ter um eclipse solar total no grau 19 e 23 de Áries. Então vamos falar um pouco o que é o eclipse representa, o eclipse solar e quais são os signos afetados e sugestões sobre esse dia e tudo mais. O eclipse solar, ele é sempre mais poderoso que o lunar. Nós tivemos o lunar agora no dia 25 de março, que foi em Libra. Nós estamos com o eixo Áries e Libra nesses eclipses. Tivemos no dia 14 de outubro de 23 nesse eixo e teremos no dia 2 de outubro também nesse eixo. Então isso significa que para todo mundo nós precisamos trabalhar o eixo dos relacionamentos. Áries tem a ver com a casa 1, ascendente, Libra com a casa 7, descendente ou casa do parceiro. Então, esse é um eixo que fala muito como é que é a sua relação com o outro. Você é permissiva, você é uma pessoa que abusa muito do outro, você consegue o caminho do meio em todos os relacionamentos. E daí, o eclipse solar, ele tem uma força muito grande, ele vai ser visível, muito, assim, absolutamente visível ali numa região do México, uma parte dos Estados Unidos e indo até depois lá à Islândia. Todo país que tem muita boa visibilidade do eclipse tem problemas importantes depois com a parte de atmosfera, enfim. O eclipse era visto na antiguidade como maléfico. Os povos antigos associavam o eclipse a situações ruins depois com a atmosfera, com o meio ambiente. Muitas vezes ele trazia doenças para o rei, porque o Sol é o rei, né? O CEO da empresa é o Sol, enfim, o governante é o Sol, o presidente é o Sol. A pessoa que coloca dinheiro na sua casa, ela é o Sol, independente de gênero. E aí a gente sabe que esse eclipse vai mexer, sacudir muito o México e os Estados Unidos. Ele vai ser super visível ali em Dallas, no Texas, em Washington. Então o Biden certamente ele vai perder força. O eclipse tira força. O eclipse dá um apagão, a pessoa desaparece, às vezes fisicamente, né? Pessoas morrem. Mas eu não estou dizendo nada disso sobre o Biden, só estou dizendo que a gente precisa observar, porque certamente nós vamos ter situações importantes e complicadas com relação aos Estados Unidos. E o que acontece lá, gente, vamos combinar que afeta o mundo inteiro. Esse é um dia que ele tira força. Nós vamos ter um eclipse de 4 minutos, então isso significa que por 4 anos esse eclipse reverbera. Se você faz aniversário no dia 8 de abril, você terá um ciclo agora e pelos próximos 4 anos de grandíssima mudança, de rota, sabe? O eclipse, ele vem fazendo uma alteração na sua vida, porque ele mexe com o nó do norte, o nó do sul, os aspectos ligados ao nosso karma, ao nosso propósito. E se você está muito perdido nos seus propósitos, o eclipse muda isso, ele muda a rota, nem sempre trazendo facilidades. Eu já contei isso e vou repetir. Em 2020, eu tive um eclipse solar no meio do céu, que é a minha casa da carreira, tá? Eu fazia já Gazeta há quase 3 anos, eu fui dispensada assim, que para mim foi do nada, mas aí olhando... Hoje eu entendo totalmente que os sinais estavam sendo dados, eu não enxerguei, isso me abalou, isso me quebrou, e um mês depois roubaram hackearam o meu Instagram e desapareceram, assim, de uma maldade que até hoje eu não entendo quem fez isso. Às vezes eu penso que foi um concorrente, mas enfim. Então, aquele eclipse, ele me jogou no chão, porque ele mexeu num dos pilares da minha vida, que é carreira. Ele me quebrou, eu precisei me reestruturar, resignificar aquela porrada, e graças a ele eu fui por rotas diferentes e muito melhores. Então hoje eu estou muito melhor profissionalmente, como conhecimento, no que eu ganho, do que na época.
mas eu passei por uma porrada. Então, assim, se você está vivendo um eclipse que vai pegar ali um planeta importante que você tem ali no grau de 19, 23 de Áries, ou de Libra, ou de Câncer, ou de Capricórnio, você vai passar por grandes transformações. Agora, o ariano que faz aniversário nesse dia, gente, ele vai ter questões com saúde. O Sol é saúde. O Sol é o nosso brilho, a nossa potência. Esse eclipse também vai tirar um pouco de brilho, de saúde do pai desse ariano, dessa ariana, desse dia. Então aí eu vou te dizer o seguinte, se você faz aniversário no dia 8, você tem 50% de desconto no mapa, porque eu vou acompanhar. Aqui é pesquisa, tá? Então eu vou acompanhar a vida dessa pessoa durante um ano para entender o impacto, porque para mim é conhecimento, é estudo e tal. Então eu tô dando esse super desconto, mas só se você faz no 8 de abril. Ai, o eclipse é fácil e é bom? Não, eu não vejo assim. Ele é fundamental para a gente buscar uma rota melhor. Veja o meu caso em 2020. Ele impacta absolutamente, gente. Olha, deixa eu contar uma coisa. Em 2019, ali para outubro, a China teve um eclipse porrada em cima do sol do país, muito particularmente em Wuhan. E o que nós tivemos no fim de dezembro? A Covid lá. A China hoje está muito melhor por conta dessa experiência horrorosa, sim, mas o preço foi caro, muito caro, tá? Então, é isso que a gente sabe do eclipse. O meu tripé vai descendo e eu vou subindo e eu vou ter que mexer com isso aí. Então, segundo é aquele dia de eclipse com Mercúrio retrógrado. Devo fazer coisas importantes? Vou fazer uma cirurgia para melhorar o meu nariz? Vou pedir divórcio nesse dia? Não, não faça nada disso, espera. Espera ali começar maio, não é? É bem melhor. Porque para nós astrólogos, esse é um momento de escuridão. Então, ele é mais fácil de olhar para dentro. Se você perder toda a luz da sua casa, você não vai ver TV, nem ouvir música, nem ler nada. O que você vai fazer? Você vai ali para um canto, fechar os olhos, pensar, dormir, refletir, analisar. É isso que o eclipse pede para todos nós. Ele tem uma força muito grande ali nos 3 primeiros meses e ele tem uma duração até ali em 2 de outubro, quando temos o segundo nesse eixo aí. Então, os arianos certamente estão bastante impactados, bem como Libra, Câncer e Capricórnio, que tem os graus, né? Se você tem o grau exato 19 e 23 desses 4, claro que sim. Mas também a gente tem uma folga de 3 graus para frente e 3 para trás. Então, do 16 ao 22 graus e 23 desses 4 signos cardinais, existe aí mexidas e tal. Eu acompanho muitos clientes que passaram por eclipse e acontecem coisas, se separam, tem transição de carreira, mudam de países. No momento que eles vivem isso é fácil de forma nenhuma. Depois, anos depois, é o melhor que pode ter acontecido para eles, com certeza. Mas primeiro precisa passar por tudo aquilo, não é? E é isso que a gente entende. Esse é um eclipse que ele tem uma visibilidade incrível e daí ele vai atrair muita gente ali, principalmente nos Estados Unidos, né? O Texas parece que está se preparando, inclusive porque vai vir muitos curiosos, astrônomos, toda essa galera que fica bem curiosa sobre o eclipse. Eu não tenho vontade de olhar o eclipse, para mim é um dia de orientação para dentro, mas enfim, cada um sabe da sua vida. Agora, se for, só não faça nenhum tipo de ritual, né? Essas coisas não funcionam, gente. Você não cocria num dia de eclipse, tá? E aí, eu quero falar como é que o impacto do eclipse nos 12 signos, se você tem o grau próximo de 19 e 23, tá? Então, de planeta, de ascendente, de meio de céu. Se você não tem, não vai rolar. Mas para quem tem, vamos pensar assim, ariano, esse eclipse impacta a sua saúde. Ele vai tirar saúde de você. Ele vai trazer à tona temas do seu corpo que já estavam ali no seu DNA para você trabalhar melhor isso aí.
Então, vamos pensar a respeito. Para os taurinos, ele pode trazer uma questão mais de fé, de olhar mais para dentro, às vezes até com uma crise na questão de fé mesmo, né? Então, a gente tem um pouco desses aspectos aqui. Para o geminiano, esse eclipse vem de um lado bom, então ele pode trazer gente muito boa no seu social, no seu círculo social, que te expande a mente, sabe? Às vezes pessoas de outras encarnações. Para o canceriano, ele tem um impacto que mexe ali no seu profissional, vai te tirar um pouquinho da sua zona de conforto. Às vezes, um chefe que tem que sair porque adoeceu, ou você que foi demitido, enfim, tem algum aspecto assim. Para o leonino, tem um aspecto positivo no eclipse, então, assim, pode ser que os leoninos decidam ir embora do país ou começar uma pós-graduação ou uma nova faculdade. Para o virginiano, o impacto mexe ali nas finanças, no dinheiro, principalmente com sociedades e tal. Às vezes vem um imposto que ele não estava esperando. Para libriano, não é um impacto fácil que vem no casamento. Às vezes uma crise, ou você descobre que seu marido, sua mulher, há anos tem caso, enfim, tem abalo ali. Para escorpiano, vem algum pedido de olhar para a saúde, tá? Às vezes, assim, uma crise, né, na parte, principalmente no aparelho escritor e reprodutor e tal. E se tiver um pet, talvez ele fique doentinho. Para sagitarianos, o eclipse é positivo, então ele pode trazer um crush, um príncipe, uma princesa, alguém novo e tal. Ou você consegue engravidar ou adotar, que é bastante incrível, né? Para capricornianos, a gente tem lavar roupa suja ali na casa, com o pai, com a mãe, ou uma crise ali no setor familiar e tudo mais. Não é bom comprar ou vender nesse momento. Para o aquariano também tem um aspecto positivo, que tá vendendo bem o seu peixe, vai fazer um curso rápido que vai capacitar em alguma coisa, ou o irmão, a irmã desse aquariano tem uma ótima notícia. E para os piscianos, a gente tem alguma crisezinha ali de dinheiro, tá? Às vezes estava com uma expectativa de uma entrada que não se concretizou. É isso aí, gente. Sabedoria, olha, 1212 portal. Quando eu falei isso aí, gente, sabedoria de não fazer nada num dia de eclipse que você não possa depois mudar. O que é não fazer nada? Eu fiz uma cirurgia de ouvido no dia do eclipse. Posso mudar? Essa cirurgia não, você pode depois refazer, mas de preferência, fica quietinho, fica na sua, tudo de bom. Namastê.